Então, eu gostaria de falar só da música Setembro, mas não tem como só falar da música Setembro sem antes falar do personagem que eu criei que precedeu a música Setembro, que na verdade foi um personagem que eu criei no meu primeiro EP. E pode ser que eu fale um monte de qual o nome, cara? Pode ser que eu fale muitas curiosidades ao decorrer do vídeo a respeito de qualquer coisa, mas eu vou tentar ao máximo me reter ao tema principal, que é a música Setembro. Então vamos lá, o que acontece? Antes de eu criar essa música, eu criei um EP que se chamou Primeiras Palavras, ou simplesmente o primeiro EP. Primeiro. E para esse EP, eu já tinha uma ideia que era uma ideia póstuma de um álbum. Póstuma não. Posterior. Eu já tinha uma ideia posterior de criar um álbum. Mas aí eu ainda não consegui fazer esse álbum. Então o que eu fiz? Eu tinha músicas prontas para uma ideia completa de um álbum, uma história completa, mas eu resumi no EP. Então eu tenho um personagem que eu chamo de vilão, e o vilão cometeu um assassinato. E ele comete esse assassinato e a história do álbum seria o posterior a esse assassinato. Seria tudo que acontece no decorrer disso. Então, todas as músicas poderiam ser ou momentos da história do vilão, ou, de repente, enquanto ele está no carro, porque ele foge de carro, poderiam ser músicas tocadas na rádio, as músicas do próprio álbum, sabe? Eu tinha toda essa ideia. E é isso. Em resumo, eu não vou falar muito sobre o EP, nem sobre o álbum, porque eu pretendo fazer vídeos futuros falando só sobre isso. Aí nós vamos a Setembro. Eu tentei imaginar um personagem que tivesse presenciado aquele assassinato. Ele viu, ele estava lá, tá entendendo? Ele poderia ser qualquer pessoa, ele poderia ser qualquer um de nós que presenciou alguma merda, entende? Então, ele criou esse trauma de tipo do que aconteceu, ele ficou com isso na cabeça. Então eu tentei moldar o clima da música primeiro, antes mesmo de letra, de qualquer coisa. Eu queria moldar o clima nesse pensamento que é quase que não chega a ser depressivo, sabe? Não é traumático de uma maneira paralisante, é traumático de uma maneira meio viajada até. Então eu tentei criar um clima meio espacial pra música, sabe? Tanto que começa tudo. Tipo, todos os instrumentos eu tentei dar bastante espacialidade. Aquele tecladinho principal. Ou a própria progressão dos acordes eu tentei deixar uma coisa que é levemente nostálgica até. Não chega a ser triste ou depressiva. É só meio nesse clima, tá entendendo? Não, tá mais pra esse clima aqui. Enfim, aí vamos começar a história. Eu só dou palestra se eu for servido com um café quente, gostoso, a cada 27 minutos, cara, não tem essa. Eu começo pelo refrão, a letra da música. E, na minha opinião, isso sempre foi importante, porque o refrão, ele é parte da ambientação, tá entendendo? Tipo, assim como eu tenho uma música que se chama Tanto Tempo, você pode pesquisar lá, ela tem quase 35, 45 segundos de entrada de música, sabe? Sem voz. Só porque eu quero te ambientar na parada. Então, acho que a ambientação é muito importante. Seja ela qual for. Como for. E aí, vamos lá. Eu começo já. Sente esse pique de rua. Ela já não tá mais na tua. Minha. Cara, por que eu falo isso? Porque aqui eu quero te dar uma ideia de quem é essa pessoa, tá entendendo? De quem é esse personagem. E essa coisa de tipo, ela já não tá mais na tua, minha. Eu tô falando que é um cara que tem coragem, sabe? Tipo, não tem essa de
ah, se a garota é de outra pessoa, não. É um cara que vai além de coragem, na verdade. Isso não é coragem, isso é uma filha da putagem. Mas é esse tipo de certeza, tá entendendo? Ele não precisa, tipo, o amor não é o problema dele. E eu queria criar essa personalidade pra essa música. Porque é justamente essa personalidade que se quebra vendo o assassinato, tá entendendo? Aí vamos de frente pra praia, tomara que caia essa saia na minha. Jogo de palavras. E ambientação, esse cara tá quebrado, mas ele tá com alguém. Padrão pra esse cara. Paramos de frente pra praia, tomara que caia essa saia na minha, nua. Sente a leveza do vento. Tento pôr as ideias em tempo, lento, para que eu me construa no meu próprio tempo. E a ambição me espera até setembro. Essa parte é o seguinte, tipo, no decorrer da música, o personagem ele começa a se mostrar fragilizado, e eu vou falar sobre isso, mas a ideia é que tipo, isso vai crescendo até chegar no refrão, tá entendendo? O refrão inicial é para ambientação, mas depois isso vai chegando até um segundo refrão, que é a mesma letra, claro, mas ele já tá mais tranquilo, essa coisa de tipo assim, eu vou deixar minhas ideias em tempo lento, tá ligado? Para que eu me construa no meu próprio tempo. Então, eu não tô com pressa. Na verdade, eu tô na merda agora, mas eu tô de boa. Entendeu? Esse é todo o clima da música. É uma parada meio de... Quase aquela coisa do Stranger Things de manhãs são para café e contemplação. E essa música é meio isso. É justamente essa parada de café e contemplação. E cigarro. Aí, beleza. Lento para que eu me construa no meu próprio tempo. E a ambição me espera até setembro. Então, cara, deixa para depois. As coisas vão chegar no seu horário, tá entendendo? Você não precisa ter pressa. E é claro, tipo, uma coisa que eu faço em todas as minhas músicas, ou tento fazer, ou em quase todas, às vezes eu nem percebo que estou fazendo, porque já virou um hábito. É ambiguidade nos sentidos. Então, da mesma forma que eu criei o primeiro EP, tipo, tinha... Todas as músicas, elas podem ser escutadas separadamente, sabe? Assim como essa, assim como qualquer uma. Porque eu tento criar uma música num certo limite onde você pode escutar e ela faz parte de uma história, e você pode escutar separado, é uma música, tranquilo. Você não precisa, caraca, ler um livro pra escutar a música, tá entendendo? Mas se você quiser se aprofundar na música, existe algo além daquele som, tá entendendo? Existe uma história que você pode interpretar com outro sentido. E eu tento fazer isso em quase todas as músicas. Então, por exemplo, quando eu falo essa coisa de setembro, eu tô falando comigo mesmo, tá entendendo? Tipo, deixa pra depois, mano. Deixa essa ambição pra depois. Porque eu tinha começado a música muito... Não sei quando foi muito do nada, assim. E aí do nada eu tava com muita pressa, sei lá o que. Eu tinha que escutar a música e fazer a parada com pressa, porque eu queria terminar o trabalho. E ao mesmo tempo eu tinha que pensar, caraca, mas esse é justamente o clima oposto da música. Então, caraca, o que eu tô fazendo? Eu preciso... Uou! Pera aí. Mas beleza. E aí acabamos o refrão. Então você tem essa ideia de que você pode interpretar de diversos sentidos. Nem sempre dois, às vezes até mais. Já teve algumas que foram mais de dois sentidos. Isso é o meu orgulho disso. Vamos lá. Já é tarde, João. Você me entende, irmão? Quem faz meditação, só quem tem tempo, não. Sabe? Acho que eu não preciso explicar isso. Ele tá conversando com alguém. Tava na rua pensando calado. Que honra do cara que tava do lado, na hora que Jesus foi assassinado na cruz. Então, isso dá uma ideia não exatamente religiosa do personagem, mas dá uma ideia de como que a morte afeta, tá? Sabe? Então, todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Isso não é necessariamente bíblico, é fato. Teve algum Jesus que morreu na cruz, entendeu? Até porque Jesus era um nome... Era basicamente o João brasileiro, era bem comum. Enfim, eu não tô aqui pra discutir isso. O cara sabe dessa parada e ele ficou pensando, caraca, Jesus morreu na cruz. E aí teve aquele cara lá que foi o ladrão, esqueci o nome dele. E aí as pessoas ficaram tipo... Não, as pessoas não, o cara ficou, né? Teve aquela coisa do perdão de última hora. Isso é interessante, esse cara conseguiu pensar justamente nisso, enfim.
de corpo fechado, eu sigo evitando, deixando os lamentos de lado. Então, novamente, aquela coisa do deixa o passado pra lá, deixa o futuro pra lá também, sabe? Eu tô aqui vivendo o momento agora. Deixando o passado onde fica o passado. Do lado das peças de Lego de quando eu era um leigo mamando no peito do conhecimento do mundo. Então, isso é uma metáfora para eu tô aprendendo coisa, tá entendendo? É uma metáfora para, pô, eu tô amadurecendo. É a metáfora de alguém traumatizado, propenso ao tropeço, preenchido com os excessos. Muita gente acha absurdo. E acha mesmo, tá ligado? Quando você começa a ter uns problemas, e aí sempre que tem alguma escassez em algum lugar, existe um excesso em outro. Isso é biológico, sabe? Isso é um equilíbrio até. Quando você perde alguma coisa em um lugar, outra aumenta muito e as coisas vão tentando se ajeitar, mas enfim. A natureza funciona assim e a gente funciona assim. Então, às vezes, por causa de qualquer coisa, vícios, entende? Você pode começar a ter um vício, aí você começa a tentar preencher com alguma coisa. Só que nem sempre a gente percebe que está fazendo isso, tá entendendo? Na verdade, eu diria que a maioria das vezes é uma coisa muito... Esqueci a palavra. Inconsciente. Mas eles não citam o peso que eu levo visando o progresso do mundo. Então aqui, eu tô falando de mim, tá entendendo? Eu tô falando sobre o peso que, tipo... Eu não preciso citar meus pesos aqui agora, mas é tanta coisa, tá ligado? E ninguém cita isso. Mas citam seu vício. Isso é padrão, tá entendendo? Citam o seu erro. É aquela coisa, 1000 erros, um acerto. E vão ver o erro. Não, 1000 acertos e um erro. E vão ver o erro. Ou talvez um dia todo esse processo seja o inverso e eu mudo. Tipo, mudo o mundo tentando mostrar só que tem algo bom nisso tudo. Que é muita beleza nos olhos da nega. Eu tinha que fazer uma referência a meu bebê. Bebê! Às vezes eu me perco a fundo. Tô nessa de agora, me espera lá fora, meu corpo tá todo imundo. Então, tô nessa de agora. Eu tô nessa de agora é justamente aquela coisa de viver o momento que eu falei, nem na frente, nem atrás, nem passado, nem futuro. Meu corpo tá todo imundo. E, cara, o cara presenciou, tipo, essa coisa do... Meu corpo tá todo imundo, ele presenciou um assassinato. Então, ele tá se sentindo sujo de alguma forma, sabe? É tipo, pera lá que eu vou tomar um banho. Um banho mental. Um banho de terapia. Meu corpo tá todo imundo. Já passou da hora da gente ir embora, vambora que a gente se enrola até o fim do mundo. E aí, volta o refrão. Já falei sobre isso. Daí vem a parte da Bruna. E cara, eu não vou falar sobre a parte da Bruna, porque eu não me sinto nesse direito. Talvez algum dia, alguma hora, a gente consiga ter um tempo, eu chamo ela aqui, eu chame a aqui e ela dá a explicação dela. Mas tipo assim, o que eu posso falar é que eu escrevi o início do verso dela. Porque eu já tinha esse personagem na minha cabeça e eu tinha essa visão também da segunda parte ser a visão feminina da parada. Não sabia como seria, mas eu sabia o que eu queria pra produção. Então, já procurei, cara, o que eu posso dizer é que a Bruna foi perfeita. Foi perfeita no trabalho. Tipo, ela conseguiu capturar tudo o que eu passei pra ela, tá ligado? Porque eu não expliquei com tantas palavras assim que nem eu tô falando pra vocês esse personagem, mas eu dei uma leve ideia pra ela sobre a coisa toda sobre toda a parada do personagem tá traumatizado, de um clima meio... Não exatamente sombrio, mas ter alguma lasca, alguma coisa ali que, tipo, é meio down, só que não, o foco não é esse. O foco é bem mais, tipo, mood, aquele chill mood, sabe? Tipo... E aí eu lembro de explicar isso mais ou menos pra ela. E o que ela conseguiu fazer no personagem, na parte dela, foi simplesmente continuar isso de maneira perfeita, sabe? Eu não interferi em nada na letra. A menos a parte que eu comecei a escrever. Então eu vou falar só até onde eu escrevi. Eita. Vou falar só até a parte onde... Até...
Vou falar só até onde a parte que eu escrevi. Tá errado ainda, mas não consigo mais. E aí eu passo pra minha parte de novo. Eu começo falando. Tava na rua falando com um cara. Com um cara. Tipo, eu falo. Ela fala, tava na rua falando com um cara. E aí eu respondo com um cara, tipo, uma coisa meio, uou, que é isso? Do tipo que sente as palavras que eu falo, quer ouvir o que eu falo até quando eu me calo. Vou parar de interpretar. Me calo um momento. Sentiu esse vento? Eu sento em você e emolduro o momento. Eu fiz só até aí. Acredite ou não, eu fiz essa parte. Caraca, eu sou muito louco, né? Mas eu fiz até essa parte. Até a parte do eu sento em você e emolduro o momento. Daí ela vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando. Continua o personagem de maneira perfeita. A visão feminina da parada. E aí tem uma hora que eu volto. Ela fala toda a parte dela. E depois fala, não é material, mas te chamei de bem. E aí eu volto, bem, ela bem, eu bem, ela bem, naratar, nara, e. Aí eu falo, a vanguarda é fachada. Tipo essa coisa de você saber de você pensar que sabe tudo, de que tá à frente. Isso é fachada, isso é a vanguarda, tá ligado? A vanguarda é fachada. Que o passado é a estrada. Que me trouxe aqui onde você estava. Eu não quero mais nada, vambora, que a gente se agarra. Te espero lá fora, e aí o instrumento fica muito lindo, porque eu mexo e caraca. Tipo, eu boto aquele tecladinho. Eu fui pensando tudo na hora, fui fazendo assim, a bateria fica, caraca, muito bom. Vambora que agora meu corpo te quer no meu mundo. Meu corpo te quer no meu mundo. Isso tudo é profundo. Eu nem ligo. Se eu mergulhar, não me afundo. Jogo de palavras. Eu filho de Apolo, o segundo. No ringue, eu perduro. Tipo, páreo duro, não porto seguro. E ainda assim, você segura minha mão no escuro. E aí volta. A gente volta lá pro refrão. E ela vem no refrão. Sente essa brisa da lua. Deixa eu te levar no meu talento nua. Eu não vou falar sobre a parte dela. Só que eu quero refrisar que, cara, ela mandou muito bem. No refrão, na parte, ela conseguiu, tipo, captar exatamente a sensação de, tipo, leveza e uma parada meio levemente séria e romântica, mas não tão séria e nem tão romântica. Um equilíbrio em todas as partes, até a parte meio sexual, assim, pô. E aí, cara, acabou, tá ligado? É isso.